Gálatas capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. 2. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 4. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. 5. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. O outro Evangelho. 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro Evangelho. 7. Na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. 8. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. 9. Pois já dissemos antes e repetimos. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo. 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. 12. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. 13. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. 14. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. 15. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E, quando ele resolveu 16, revelar para mim o seu filho a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. 17. Também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 18. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. 19. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. 20. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 22. Durante esse tempo as pessoas das igrejas da Judeia não me conheciam pessoalmente. 23. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. 24. E louvavam a Deus por minha causa. Provérbios capítulo 1. O valor dos provérbios. 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. 2. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Conselhos para os moços. 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes.
12 estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. 13 acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. 14 venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. 15 filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. 16 eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. 17 não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18 no entanto esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. 19 o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. O aviso da sabedoria. 20 escutem. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. 21 nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto, assim. 22 gente louca. Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? 23 escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. 24 eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25 vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26 assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e, quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. 27 zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. 28 então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. 29 vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. 30 não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. 31 portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. 32 os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. 33 mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Provérbios capítulo 2. As recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. 2 escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. 3 sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. 4 procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. 5 se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor, e aprenderá a conhecê-lo. 6 é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. 7 ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. 8 Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. 9 se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. 10 você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. 11 o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. 12 e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. 13 pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. 14 pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. 15 pessoas desonestas, em quem não se pode confiar. 16 então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. 17 a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. 18 se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. 19 o homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. 20 portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. 21 os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. 22 mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão.